Seguimos agora com mais um grande destaque na nossa programação: dados e pensamento sistêmico para a estruturação de serviços em saúde. Para isso, contamos com Gisele Haulich. Gisele é design formada pela UFPR com mestrado pela Brunel University, no Reino Unido. É doutora em políticas públicas de design pela Universidade de Gales. É cofundadora da Duco Design Intelligence e atua com inovações e políticas públicas no Brasil e na Europa, com experiência em instituições como o Design Council de Londres e o Design Wallace. Seu trabalho integra pensamento sistêmico, uso de dados e design estratégico para fortalecer a inovação em serviços de saúde. Seja muito bem-vinda, Gisele Haulich. Então, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Haulich, eu sou designer, a minha formação é toda na área de design e inovação, e eu trabalho com várias áreas, tanto, tanto áreas do setor público quanto do setor privado. Trabalho, por exemplo, com a área jurídica, trabalho com a área da educação e também na área da saúde, atendo, como eu comentei, tanto projetos da área jurídica quanto da área privada. Aqui hoje eu quero mostrar para vocês, eu quero comentar sobre o desenvolvimento de serviços na saúde. Tá? Eu quero mostrar alguns cases de projetos e explicar como que é a nossa abordagem. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar de Wicked Problems? Wicked Problems são problemas complexos, tá? Difíceis de definir, praticamente impossíveis de resolver de forma definitiva. São problemas que a gente conhece, problemas que existem no mundo, como fome, por exemplo, como a migração, são problemas que realmente têm uma complexidade em que existem múltiplas causas, existem interesses envolvidos, vários atores e todos interdependentes, né? Então você não vai conseguir resolver um wicked problem, ou seja, um problema complexo, com uma abordagem linear ou com uma abordagem lógica. Exemplos na saúde por exemplo, a obesidade, a saúde mental, problemas agravados pelas mudanças climáticas, né, que a gente vê mais recentemente, sistemas públicos de saúde extremamente complexos, doenças crônicas também. Então, quando a gente está trabalhando com wicked problems, a gente tem que buscar outras abordagens. Não é possível apenas tratar como um projeto com começo, meio e fim. E uma das abordagens que a gente utiliza muito é a abordagem sistêmica. Tá? É a abordagem sistêmica pela capacidade dela enxergar um problema de vários ângulos. No pensamento sistêmico, a gente tenta entender a complexidade do problema, a complexidade daquele cenário, enxergando como um todo, mas ao mesmo tempo separando em partes, entendendo como que essas partes estão conectadas, como que elas se interrelacionam. Essa abordagem sistêmica e os problemas complexos, eles acontecem em todo tipo de dimensão, né? Então, por exemplo, na dimensão de uma cidade, em que você tem que entender, quando você está fazendo um trabalho, um projeto nesse contexto, de que a pessoa que vai sair de casa, ela vai querer chegar ela vai querer comprar alguma coisa, depois ela vai atravessar a rua, talvez ela vai pegar o carro. Quando ela quiser entrar em uma loja, ela vai querer estacionar, ou ela vai querer, ou ela vai ter que pegar o sistema público de transporte. Quando a gente tiver uma entrega, porque essa loja vai precisar ter todos os seus suprimentos, todos os seus produtos, alguém vai ter que entregar isso. Então, talvez você tenha uma van que vá acumular ali, que vai empacar o trânsito. Então, são todos problemas, né? Então, são todas situações, cenários interconectados e que você precisa entender a função de cada um para poder pensar em soluções. Outra dimensão é apenas num restaurante, por exemplo, em que você tem
o cliente, quando ele chega, você tem que pensar de onde ele chega, como que ele está chegando, o que que ele está carregando. Se ele, por exemplo, vem com uma família, talvez tenha carrinho, ele precisa passar por um espaço, ele ao mesmo tempo vai ter que acessar o buffet, talvez de uma forma um pouquinho mais fácil. Esse buffet, ele tem que estar acessível tanto para a cozinha quanto para os clientes. Qual que é o sistema de verificação do que as pessoas estão comendo, ou então de registro, com os garçons, para onde que os garçons vão e onde que eles vão ficar em momentos em que eles precisam de um tempo. Então, novamente, toda uma situação interconectada. Outra dimensão maior de cidades, né? De onde vêm as pessoas que estão chegando num voo nessa cidade, como que as pessoas de bairros mais afastados conseguem chegar no entretenimento, conseguem chegar em um parque, e como é que elas conseguem chegar no trabalho delas. Então, novamente, toda uma situação de interconexão. Então, essa compreensão de que todo sistema é composto de partes interconectadas e que o comportamento de uma afeta a outra é uma base muito importante para a gente pensar em soluções para problemas complexos. E quando a gente está trabalhando, novamente, a parte de sistemas complexos e do pensamento sistêmico, uma área do design que atua muito diretamente nisso é o design de serviços. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O design de serviços, o design por si só, ele vem evoluindo muito e criando novas linhas de trabalho nas últimas décadas. Antigamente, a gente conhecia design pela parte gráfica e pela parte de produto, né? Hoje em dia não, hoje em dia já se expandiu muito, além da parte digital, a gente tem, por exemplo, a parte de serviços também. Eu, por exemplo, meu doutorado é em políticas públicas para design. Então a gente tem uma variedade enorme de atuação desses profissionais hoje em dia. No design de serviços, a abordagem é logicamente para olhar serviços, mas olhar serviços assim de uma maneira que também é de um espectro que vai desde um serviço pequeno, que se a gente considerar, por exemplo, talvez um aplicativo, alguma coisa que seja mais pontual, embora o aplicativo também tem conexão com outras partes, então ele não pode ser olhado isoladamente. Mas desde um produto pontual até, como eu falei, um sistema de uma cidade. Tá? Então, as dimensões variam bastante. O que não varia no design de serviços são os fundamentos. Tá? E a gente trabalha com 5 fundamentos principais. O primeiro deles é que tem que ser centrado no usuário. Isso é um fundamento para o design, tá? É o fato de você colocar o paciente, ou o médico, ou a pessoa que vai utilizar aquele serviço, ela tem que ser no centro do teu projeto. Você pensa no projeto a partir dela. É co-criativo, tá? A ideia de que não é o designer sozinho que vai pensar uma solução. Imagina, um problema complexo com muitos atores, você precisa de uma multidisciplinaridade, você precisa de um relacionamento com outras pessoas para que venham trabalhar com você e desse conhecimento coletivo é que você realmente tira as soluções. Ele também é sequencial. Isso quer dizer, no serviço, diferente de uma peça de design, uma peça gráfica, ou então de um produto, o serviço é sequencial. É como se fosse um filme, né? Ele tem várias cenas. Então, ali num restaurante tem a cena em que a pessoa está chegando, depois daquilo ela vai sentar, depois ela vai se servir. Então, tem é o que a gente chama de uma jornada. Além disso, o serviço tem que ser evidenciado. Tá? Você precisa criar conexões, criar evidências, criar pontos de contato tangíveis para que as pessoas sintam que o teu serviço está sendo entregue. Se ele for todo digital, se ele for, esse talvez não seja o melhor exemplo para vocês, mas se a pessoa não vê e se a pessoa não sentir o serviço, ela não vai conseguir entender aquilo como uma entrega, como uma entrega que ela está experienciando. E o último item é que ele é holístico. Holístico quer dizer
nesse caso aqui, é justamente essa questão de sistema, tá? Em que são várias partes e essas partes interconectadas. Para trabalhar o design de serviços, hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né? Várias técnicas, metodologias próprias. Uma delas é o mapeamento, mapa de stakeholders, mapeamento de ecossistemas. A gente, sempre quando tem um projeto de serviço, a gente precisa, ou de sistemas, a gente precisa entender quem que está envolvido naquele contexto. Então, a gente tem que fazer um mapeamento. A outra é a jornada do usuário, como eu estava comentando, aquela questão de que é um passo a passo e sempre tem um caminho por onde o usuário trafega. O outro é o Service Blueprint, que é o blueprint de serviço, né, para o português. Esse blueprint é como se fosse um raio-x do teu negócio ou do teu serviço, onde você tem todas as etapas e você tem as várias dimensões, a dimensão que o cliente vê, a dimensão que o cliente não vê, e tudo que é envolvido naquele serviço. Tem personas também, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza para entender melhor o usuário, entender quem eles são, o que eles precisam, quais que são as necessidades envolvidas para fazer uma boa entrega para essa pessoa. E a qualidade do design de serviços, ela está em como você lê as partes, como que você melhora as conexões, quando você faz uma experiência que é uma experiência natural, tá? A pessoa não vai ter quebras no teu serviço, a pessoa não vai ter quebras em momentos de uma boa entrega, momentos de uma entrega ruim. É, Você tem que olhar a jornada inteira, entender como que as partes estão conectadas. E é sempre, logicamente, com o foco de construir a melhor experiência para o teu cliente, para o teu paciente ou para o médico, né? Seja, nesse caso, quem for o cliente daquela jornada. Eu quero mostrar alguns cases para vocês, para entender como que se aplica, tanto no final, né, na entrega, quanto aqui no processo de construção. Então, esse case aqui, a gente foi solicitado para o nosso cliente era Johnson's, é, eles solicitaram que a gente estudasse políticas públicas para mulheres com endometriose. Então, o trabalho para desenvolvimento dessas políticas públicas teve que entrar no conhecimento, no reconhecimento de como acontece a adaptação das mulheres com endometriose em sociedade e na rotina do dia a dia e nos tratamentos. Foi interessante, a gente trabalhou com um workshop. Nesse workshop, a gente tinha representantes da saúde, a gente tinha médicos, a gente tinha pessoas de assistência, a gente tinha jornalistas, a gente tinha designers, é, e a gente tinha também pessoas da área política, né, para trabalhar na construção com foco em política pública. E foi muito interessante o fato de que a gente imaginava que as mulheres, assim, talvez num pré-conceito, né, uma ideia pré-concebida inicialmente, a gente imaginava que o workshop ia trabalhar mais na parte de tratamentos e as políticas públicas seriam mais importantes na parte de tratamentos. E trabalhando aqui, por exemplo, nesse quadrante inferior aqui, você percebe, a gente tem as personas, que são histórias de várias mulheres com endometriose, e entender o que que elas sentiam, o que que elas viviam, e quais os desafios que elas enfrentavam. E um dos desafios mais importantes era a questão da integração na sociedade, era a questão de poder ter uma flexibilidade, por exemplo, quando elas estivessem em período de crise, ou então uma flexibilidade para o tratamento, não apenas o tratamento clínico. Então, esse foi um workshop bem importante para a gente, porque a gente fez uma preparação muito grande no início, até chegar no dia do workshop. Foi um dia de interação, né? Um dia de trabalho multidisciplinar. Um outro case, que esse é de quando eu trabalhava aqui no governo do estado do Paraná, foi com a CESA,
e para trabalhar a farmácia de medicamentos especiais, que era a farmácia do Estado, né? Então, o objetivo era melhorar os serviços prestados pela farmácia. E a gente fez, foi um processo bem longo, primeiro de alinhamento com a equipe, entender como que acontece todo o trabalho da farmácia, entender justamente quais são as partes desse trabalho. Depois a gente fez uma etapa de observação em loco, em que a gente foi entender e entrevistar. Nesse dia a gente entrevistou pessoas que iam buscar remédios na farmácia. Desenhamos jornada do cliente, a jornada da pessoa que está indo na farmácia, e depois fizemos workshop multidisciplinar para desenvolver propostas. E chegamos em 5 oportunidades de inovação para a farmácia na época, que variava desde a parte de comunicação até a parte de digitalização do sistema, e algumas intervenções no serviço por si só. Tá? Um outro projeto que foi feito também quando eu estava na Celepar, no governo do estado, foi o projeto de cadastro de pessoas aqui variava desde crianças e adolescentes e adultos também com necessidades especiais, é, e que naquele momento era uma situação em que estava bem difícil entender como que ia sair esse cadastro, quais que eram, quem que precisava fazer o que nesse sistema, é, de onde vinha o registro, de onde vinha a campanha, de onde vinha a atração, quem organizava, quem coordenava o registro e quem distribuía os cadastros. Então, foi um trabalho em que realmente valeu a pena a gente juntar todo mundo em uma sala, né, num ambiente, e tentar entender qual que é a jornada, o que tem que ser feito nesse trabalho. E realmente, dali a gente saiu com um passo a passo do que precisava ser executado. Esse outro workshop foi também bem similar, a gente tentar entender o que é o dia a dia do paciente. Aqui a gente tem uma técnica, né, dá para chamar de técnica, que é o chamado e-patient. Essa técnica, a gente traz um paciente que entende muito bem da sua condição, tá? A gente traz um paciente, assim, que já é acostumado a buscar soluções para ele mesmo, porque esses pacientes, eles vão conseguir nos informar muito melhor uma jornada do que outros pacientes que talvez estejam mais na passividade. É, então, com esse grupo de pacientes, a gente conseguiu desenhar a jornada deles e entender aonde que a gente poderia fazer intervenções para um tratamento melhor. Esse outro case, a gente depois vai ter uma outra apresentação exatamente sobre isso, que era sobre disparidade no tratamento de dermatite. A ideia aqui, o desafio, melhor dizendo, era a gente entender o que acontece no tratamento de dermatite, qual que é a oferta que a gente tem de tratamentos e qual que é a necessidade, qual que é a busca, em quais partes no Brasil, foi uma pesquisa que a gente fez no Brasil todo, aonde que havia necessidade de melhorar algum tipo de tratamento, onde que a busca era maior do que a oferta. Então, foi um projeto bem longo, de mapeamento, mas a contribuição aqui do design, a contribuição nossa para esse projeto foi pensar isso como um problema sistêmico e pensar em como fazer um índice de disparidade para compreender o problema. Esse outro case aqui, o desafio era aproximar pacientes e médicos no tratamento da dermatite atópica, que é um tratamento longo, né? Um tratamento que você precisa de relacionamento. Nesse projeto aqui, a gente começou apenas com essa pergunta: como que a gente aproxima os dois? E a gente acabou, depois de um processo longo também de pesquisa, de desenvolvimento de possibilidades, a gente desenvolveu um sprint em que a gente colocou essa multidisciplinaridade, a gente colocou pacientes junto com médicos, profissionais da saúde que fazem o apoio a esse tratamento, psicólogos e designers.
chegamos a um produto que é um aplicativo para monitoramento de 30 dias do tratamento, para que o paciente possa levar possa levar informações com mais acurácia para a consulta com o médico. Então, são apenas 30 dias e o médico consegue receber esse relatório ao final dos 30 dias e realizar a consulta. Então, esses foram alguns cases para mostrar como que a gente trabalha no desenvolvimento desse pensamento sistêmico e desses cases de serviços. A gente desenvolveu um trabalho há um tempo atrás, que era o diagnóstico do design brasileiro. Foi 2014, já tá antigo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse levantamento, que é interessante, mostrando que nas duas áreas aqui, de higiene pessoal e do médico hospitalar, a incidência de designers, de departamentos de design interno e de consultores de design é bem baixa, tá? Na parte, comparado a outras, cada coluna aqui é um setor da economia, né? Mobiliário, setor econômico, mobiliário, têxtil, calçados. E na parte médica, odonto, hospitalar, é muito baixo o uso de designers nesse segmento. Menor ainda é o uso de departamentos internos em hospitais, coisa que no exterior a gente já vê muito mais comum você ter um departamento interno para pensar soluções para o teu sistema. Consultores de design a gente percebe aqui, mas assim, uma informação que a gente tem é que quando as equipes trazem consultores de design, eles geralmente trabalham pontualmente, né? E não têm uma visão geral do negócio, não conseguem melhorar o negócio tão bem quanto um departamento interno. Então, eu só queria deixar essa informação para vocês aqui e só para pensar, né? Para a gente pensar o que está acontecendo. Mesma coisa aqui nessa situação nos freelancers no setor de higiene, perfumaria e cosméticos. O uso de freelancers mostra que, assim, geralmente no final do projeto o freelancer é chamado. Isso é complicado, porque é, ou não diria complicado, mas eu diria uma perda de oportunidade, porque o designer, quando ele trabalha desde o início do produto, e do serviço principalmente, ele consegue pensar muito melhor naquela solução e ter um impacto muito mais importante na parte de ganho e de benefícios do projeto. Então, fechando, gente, queria mostrar aqui para vocês, então, reforçar que enfrentar um problema complexo exige colaboração entre disciplinas e partes interessadas, tá? Essa questão de colocar as pessoas juntas para trabalhar é bem importante, e que elas vão desenvolver soluções iterativas. Eu comentei do departamento interno, porque as soluções, a iteração quer dizer que esse é um projeto que vai melhorando ao longo do tempo, tá? Ele tem que ir sendo aperfeiçoado. Ele não é uma solução fixa, né? Problemas complexos, você não vai ter uma solução instalada que vai resolver tudo. São soluções que você precisa ir melhorando ao longo do tempo. E em vez de buscar justamente essa solução perfeita e permanente. E por último, eu queria deixar para vocês aqui mais esse trabalho que a gente faz. A gente desenvolve os cadernos de tendência, os guias de tendência para o Sebrae, aqui do Paraná, e um guia de tendência foi um especial para o bem-estar. Então, aqui vocês conseguem encontrar algumas tendências bem relevantes para o setor da saúde, tendências do mercado, né? A gente estuda como que a sociedade, como que o mercado está se comportando e como que, então, negócios podem responder a essas novas demandas, né? Então, desde, por exemplo, a questão de imediatismo dos clientes, a questão de novas tecnologias. Então, são muitas influências, né? E nesse caderno a gente tem, eu creio que são oito ou 10 tendências selecionadas para o setor de bem-estar, e cada uma delas é ilustrada com cases, então eu acho que poderia ser bem útil para vocês. Está aqui o site onde vocês podem acessar,
e baixar gratuito no site do Sebrae. Então, eu deixo vocês com essa mensagem, né? A mensagem do uso de design no setor da saúde, no desenvolvimento de serviços, mais especificamente, com a contribuição do pensamento sistêmico, para que a gente consiga entregar serviços, sistemas, projetos, ferramentas melhores para os nossos clientes, que podem ser médicos, podem ser pacientes ou podem ser instituições, né, hospitais, clínicas. Fica aqui a minha contribuição, os meus contatos estão aqui, eu fico à disposição de vocês. Obrigada. Gisele, você apresentou vários cases de projetos. Poderia sim nos dar uma ideia de como é a entrega que o design faz ao final desses projetos? Então, ótima pergunta, né? A questão da entrega. Qual que é o formato da entrega, né? E vou responder em duas partes aqui. Primeira parte, a entrega em relação ao momento, né, ao que o designer realmente entrega no final de um projeto. Isso pode variar, né? Pode variar, por exemplo, varia do tipo de projeto. Ali eu mostrei, por exemplo, aquele projeto do aplicativo que terminou com a proposta de um aplicativo para dermatite. O que a gente entregou ali foi um protótipo, é, todas as telas que o aplicativo teria, porque daí, daquelas telas, a gente ainda faz o teste com os usuários, ou seja, a gente testa se aquela ideia, se aquela proposta teria aderência com os nossos clientes, porque são projetos que podem ir para qualquer caminho, né? Então é muito importante essa fase final, que eu até não cheguei a comentar aqui, mas agora a pergunta me dá a oportunidade. É muito importante a questão de que depois que a gente desenvolve o produto ou o serviço, a gente tem uma fase de consulta, de entrevistas com clientes, né? No caso, novamente, pode ser o paciente, pode ser o médico, mas com consulta a esse usuário para saber se aquela ideia está no caminho certo. E aí já entra aquela fase de iteração, que é a fase de melhorias. Então, assim, o que aquela pessoa falar nas entrevistas, a gente já faz os ajustes para entregar uma versão já melhorada, tá? E assim, a entrega pode ser uma descrição do serviço, uma orientação de como que ele pode ser implementado, ou a ideia pode partir, a entrega também pode ter toda a parte de implementação. Daí depende de como que é o envolvimento do designer no projeto. Gisele, os cases, eles parecem assim bem diversos, mas existe assim algum processo que é comum a todos? Quais seriam as etapas desse processo? Tá, então vamos entender melhor quais são as fases de um projeto, né? Num projeto típico desse, é interessante também falar disso. É, então a gente inicia com uma pesquisa, né? Sempre inicia pesquisando o contexto daquele assunto, pesquisando quem que é o usuário, quais são as possibilidades, qual que é o mapeamento que a gente tem daquele cenário. Então, essa primeira fase de pesquisa, e a gente também chama de fase de empatia, quando você vai buscar mais informação sobre as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, para quem que você tem que entregar. Então, passada essa fase de pesquisa, que também não é um corte perfeito, né? Você vai pesquisando para você poder entrar na fase de ideação, que é a fase de desenvolvimento das ideias. Tá? E essa fase geralmente é aquela fase multidisciplinar, aquela fase em que você envolve mais pessoas, mais pessoas no projeto. Pode ser em formato de workshop, ou pode ser em formato de sprint, ou em formato de várias consultas, pode ser também. É importante que nessas duas primeiras fases, você está entendendo o problema e tentando entender em qual parte que você vai atuar. Então, por exemplo, se é um projeto, digamos, na área de obesidade, você não vai poder atuar no problema inteiro da obesidade, né? Durante essa fase, você vai recortar possibilidades de atuação. Então, você fez a parte de mapeamento do problema, você fez essa parte da empatia, você fez a ideação, você ainda tem uma fase
que daí é de prototipagem, tá? É de preparar o produto, aquelas da ideação você vai tirar a prioridade ou vai tirar as ideias que valem mais a pena serem desenvolvidas, tá? Ou então priorizar para uma ideia. Quando prioriza principalmente para uma ideia, você parte para a fase de protótipo. Essa fase de protótipo é onde você vai simular a tua ideia ou construir para que você consiga entender melhor aquela proposta e aquela solução. Ali também já tem uma iteração em que você vai tentando entender o que está dando certo, o que não está, aonde que você precisa ajustar. Aí esse protótipo você vai utilizar para os testes, que são os testes com o usuário, para entender, que foi o que eu comentei na pergunta anterior, para você entender o que você precisa ajustar, e para você entender se aquela proposta está boa ou não, se vale a pena dar para frente com ela ou não. Se não vale a pena, se for percebido ali que não é uma boa solução, você não vai partir para a implementação, né? Porque é diferente de um folheto gráfico, né? Um folheto em que você pode imprimir e se não ficar bom, não é tanto investimento na implementação. Em serviços, os investimentos são maiores, a menos que sejam intervenções pontuais, né? Dado isso. Mas ele geralmente envolve mais uma implementação um pouquinho mais complexa. Então, você precisa entender ali na fase de protótipo se vale a pena ir para frente ou não com aquilo. E feito isso, né, feitos os testes, feita a parte da implementação, você tem a parte de monitoramento. Tentar entender de uma maneira, com indicadores, de uma maneira bem objetiva, medir se aquilo está dando resultado ou se é necessário fazer ajustes, tá? Então, esse é um modelo típico de um projeto de design de serviços, de um projeto que leva o envolvimento de dados e de pensamento sistêmico no seu desenvolvimento. Obrigada, Gisele, por trazer uma perspectiva tão ampla sobre o uso do design e dados como aliados na transformação dos serviços em saúde.